Nós olhamos para os acontecimentos em todo o mundo e nós percebemos que o fim dos tempos já está às portas. Você já percebeu como a maior parte dos países do mundo estão se alinhando para terem um mesmo pensamento? Que a maior parte dos países do mundo estão se alinhando para ter um governante único mundial? E boa parte desses princípios que estão sendo estabelecidos, né, princípios que estão sendo estabelecidos nas nações, são princípios que contrariam a palavra de Deus ou são princípios que vão promover um controle sobre a vida e a liberdade das pessoas. Nós estamos entrando em um período chamado de o período mais escuro da história, e nós temos tratado aqui no canal sobre o horário da meia-noite. A Bíblia cita o período da meia-noite para falar sobre esse período mais escuro da história, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estaria vivendo, estaria enfrentando, mas nesse tempo a igreja seria protegida e a igreja seria revestida de poder e de glória para exercer aquilo que Deus designou para a igreja no final dos tempos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as boas notícias que vão acontecer na madrugada. As boas notícias que a igreja estará sendo capacitada para dar no período mais escuro da história. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender neste tempo em que a igreja vai entrar é que todas as vezes que Deus quis realizar algo importante na terra, veio um período difícil antes disso. Todo o avivamento ele foi precedido de guerras, de conflitos. Todo o avivamento ele foi precedido de uma grande pressão. Todo o avivamento ele aconteceu durante um período de pressão. E quando eu falo a respeito de uma humanidade vivendo o horário da meia-noite, quando eu falo de uma humanidade vivendo o período mais escuro de sua história, eu também estou falando de uma igreja iluminada, cheia do poder de Deus para realizar as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. Agora, nós estaremos vivendo no período mais escuro da história. Usando aí essa linguagem da meia-noite, nós estaremos vivendo num período que seria como se fosse a madrugada. A igreja estará iluminada na madrugada deste tempo. E nós precisamos compreender, queridos, ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra de Deus não é fundamental apenas para que você seja um bom cristão. No tempo em que nós vamos entrar, ter uma vida de meditação da palavra, ter uma vida de oração é fundamental para a sua sobrevivência como cristão. No final dos tempos, ou nesse período chamado de a meia-noite, muitos cristãos vão se desviar para o lado daqueles que se aliarão à besta porque não meditam e não têm vida de oração. Então, primeiramente, nós precisamos ver, como está escrito na parábola das 10 virgens, a meia-noite é o período em que o grito vai acontecer. E mais uma vez eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores para você entender as linguagens que eu vou usar nesse vídeo aqui. O período da meia-noite, ou período mais escuro da história, é o período em que a humanidade estará vivendo em sua fase mais degradativa ou em sua fase de maior distância da presença de Deus. Eu não estou falando apenas daqueles que não acreditam que Deus existe, mas eu estou falando daqueles que até acreditam que Deus existe, mas por causa da influência maligna, neste período escuro, essas pessoas vão passar a achar normal e natural fazer coisas que desagradam a Deus. Primeiro, nós precisamos ver que as boas notícias, elas precisam ser dadas. E por que nós precisamos dar boas notícias? Olha só o que diz Romanos capítulo 3, nos versículos 23 e 24. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão vai dizer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado de Adão, nós temos esse DNA de pecado, nós temos esse DNA contaminado.
Então, por causa do pecado original, todos nós nascemos com o pecado, nós herdamos o pecado de Adão. E por causa dessa herança, nós fomos retirados. É por isso que existe uma boa notícia. É por isso que existe a necessidade de se anunciar uma boa notícia. Por quê? Porque nós já nascemos com essa má notícia. Nós somos pecadores e nós precisamos de uma redenção. Continua o texto aí. Né, vou repetir o 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A má notícia é que todos nós nascemos pecadores. O mundo está escuro porque nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Mas graças a Deus que a redenção ela vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, queridos, não basta apenas saber que Jesus Cristo é Senhor, que somente nele temos a redenção. É preciso anunciar, é preciso dar o grito na madrugada. É preciso que nasça uma luz na madrugada. E é exatamente isso que o profeta Isaías, ele profetiza, vai lá comigo em Isaías. Isaías capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Como eu sei que você já conhece esse texto, Isaías capítulo 9 é um capítulo dedicado para falar da revelação do menino que nasceria, né? O menino que nasceria se tornaria ali o rei, né? O príncipe que regerá todas as nações. Então, ele veio como um menino na manjedoura, ele viveu entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque ele é a luz que ilumina todo este mundo. Então, queridos, como eu falei, nós vamos viver o período mais escuro da história, e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo terá essa plena luz em seu coração, em seu viver, para que no período da madrugada, no período mais escuro da história, resplandeça essa luz. Nós precisamos anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos os vigilantes, nós seremos as testemunhas que vão estar gritando, anunciando a palavra de Deus, dizendo para aqueles que vivem no pecado, vocês precisam se arrepender de seus pecados, mas também vai ser necessário acordar muitos cristãos que frequentam igrejas, mas não têm vida com Deus. Existem muitos cristãos que são cristãos nominais. Aliás, nós estamos vivendo em um período em que muitos cristãos estão esperando uma paz terrena. Muitos cristãos estão esperando a redenção vinda de homens, ou o alívio para suas almas, ou o alívio para a sua nação através de homens. E nós sabemos, queridos, que homens, eles tiveram papéis importantes no tempo que nós estamos vivendo agora, em 2023. Muitos homens públicos que passaram, tiveram ali a sua importância na história da nossa nação, na história de todo mundo, mas nós precisamos compreender, queridos, que para que esse mundo esteja em um período muito escuro, como a Bíblia relata, a igreja passará por uma tribulação. E, meus amados, eu sei que muitas pessoas que assistem os vídeos do canal não acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. E eu tenho vídeos aqui falando sobre isso. A igreja estará no período da grande tribulação. A igreja será apertada porque para Deus extrair o azeite dourado que está relatado em Zacarias no capítulo 4, essa igreja será apertada para extrair o mais puro e perfeito azeite para realizar as maravilhas de Deus aqui nessa terra. Vai lá comigo em Lucas capítulo 21. Nós vamos meditar em um texto super conhecido, um texto aqui que fala muito sobre a escatologia, sobre o estudo do final dos tempos. Mas compreenda, tenha essa visão, queridos. No período mais escuro da história, as boas novas precisam ser anunciadas. E presta bastante atenção aqui, porque a maior parte dos cristãos que nós conhecemos não sabem o que realmente significa anunciar as boas novas. A mensagem mais importante das boas novas é que Jesus Cristo ele veio a essa terra, Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados, somente em Jesus Cristo há a salvação. Essa é a mensagem mais importante das boas novas ou das boas notícias. O grande problema aqui nessa informação, queridos, é que as boas novas não se trata apenas de Jesus Cristo ter vindo a essa terra e de ter nos proporcionado essa salvação. Nós temos que pregar as boas novas de maneira completa. A segunda parte da mensagem das boas novas é que todos
Todos precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e viver segundo a palavra de Deus. Mas outra parte do conteúdo que faz parte das boas novas, e nós precisamos pregar as boas novas de maneira completa, você vai encontrar vários profetas falando sobre a mensagem das boas novas, que Jesus Cristo virá a essa terra e tem um reino que se aproxima dessa terra. Jesus Cristo estará em Jerusalém, governando, regendo todas as nações. E infelizmente, quando a igreja vai pregar as boas novas, essa mesma igreja, ela prega as boas novas de maneira incompleta. As boas novas, ela sim será precedida de um grande conflito, de grandes tribulações. E nós precisamos também compreender, queridos, orar e meditar na palavra de Deus vai nos ajudar a sermos essa luz, essa candeia no período mais escuro da história. Então, para anunciar as boas novas, nós precisamos falar sobre a redenção que há somente em Jesus Cristo, e nós precisamos falar do evangelho do reino eterno que se aproxima nessa terra. Vai lá comigo em Lucas capítulo 21, vamos ler dos versículos 9 ao 17, vai ser uma leitura bem dinâmica, para o vídeo não ficar maior ainda, então presta bastante atenção nos detalhes que eu vou pontuar em cada versículo. Diz assim o versículo 9, quando ouvirdes falardes de guerras e revoluções, aconteçam estas coisas... Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Você consegue perceber aqui que ele fala a respeito de guerras, de revoluções, e nós já estamos vendo nações promovendo revoluções, nações entrando em conflitos a níveis mundiais, conflitos a respeito dessa geopolítica confusa que nós estamos assistindo. E, queridos, nós já estamos vendo isso, só que o texto diz, e isso ainda não será o fim. Então, guerras e revoluções vão anteceder o tempo do fim. Olha o versículo 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Primeira coisa, eventos na natureza ou catástrofes, chamadas de catástrofes naturais, nós vamos ver, a partir deste ano, desta década toda, o aumento dessas catástrofes, chamadas de catástrofes naturais. Então, um dos sinais para a volta de Jesus é as catástrofes naturais acontecendo. Epidemias, queridos, preste bastante atenção, porque nós vamos entrar em um período que você precisa ter bastante discernimento espiritual a respeito de epidemias, de doenças que estão sendo, digamos assim, espalhadas por todo o mundo. Tome bastante cuidado, porque a ciência será o senhor deste século. A ciência será o senhor desta década. Então, nós veremos epidemias em vários lugares. Nós veremos também fomes, né? Nós veremos, o livro de Apocalipse fala sobre a dificuldade financeira ou o grande problema nas economias de todos ou da maior parte dos países do mundo. Nós já estamos vendo as crises na economia. Então o texto fala sobre as coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Deus estará revelando aos seus servos grandes sinais, mas todas as coisas que vão acontecendo no céu, elas refletem aqui na terra. Olha o versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, presta atenção nisso, antes, porém, de todos esses sinais, e queridos, isso aqui é profético para o tempo, para o ano de 2023, porque nós vamos ver coisas espantosas. Versículo 12. Antes, porém, dessas catástrofes, dessas epidemias, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Você entende que nós estamos em um período em que a igreja está pedindo paz, mas a Bíblia está dizendo, antes do grande avivamento, antes do período do fim, antecede um grande avivamento que antecede a perseguição. A igreja está clamando por paz, a igreja está confiando em homens, mas Deus está nos revelando através de sua palavra. Nós sofreremos perseguições, porque é assim que Deus, ele extrai o azeite dourado para abastecer
A igreja, esse azeite dourado, primeiramente será derramado nas duas testemunhas. Lembra, Zacarias capítulo 4, o estudo aqui do canal fundamental. Você não vai conseguir acompanhar este canal se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel. Você não vai compreender as revelações maravilhosas aqui que nós temos falado e meditado no canal. A perseguição vem, a igreja é apertada e ali Deus extrai o mais perfeito azeite. E para que Deus vai extrair esse perfeito azeite? Através das tribulações. Olha o versículo 13 respondendo isso. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Nós sofreremos com as perseguições, com a grande tribulação, porque Deus vai extrair de nós o grande azeite, Deus vai extrair de nós o azeite dourado para que nós possamos dar testemunho. Testemunho no original grego significa a palavra mártir. Mártir não necessariamente significa que toda testemunha vai morrer, mas mártir significa que aquele que está relatando algo ou anunciando algo vai dar até a sua própria vida, ou vai mostrar com a sua própria vida aquela mensagem que ele está proclamando, anunciando. Então, Deus extrairá da igreja um azeite especial para que a igreja seja testemunha do Senhor. Olha o versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha Deus com o azeite dourado capacitando a igreja para promover, para realizar maravilhas, para ter um discurso realmente inspirado pelo Espírito do Senhor. Versículo 16, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Nós já estamos vendo, presta atenção nisso, o cenário do mundo está claramente dividido, uma dicotomia. Antigamente tinham várias visões, várias maneiras de pensar, mas hoje nós estamos vendo aqueles que pensam segundo a palavra de Deus de um lado e aqueles que pensam segundo o maligno de outro. Nós não vemos mais várias visões políticas, várias visões religiosas. Nós vemos claramente hoje um mundo dividido em duas partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que fala sobre ser entregue aos pais está nos mostrando que as divisões vão acontecer até dentro da própria família. Nós vimos aqui, neste período político que nós passamos, as pessoas super divididas, e ficou muito claro essa divisão, quem estava do lado dos princípios da palavra de Deus e quem estava do lado, e às vezes até por inocência ou por falta de informação, aqueles que estavam do lado dos princípios malignos. Então, queridos, este é um dos sinais antes do tempo do fim. Divisão acontecendo dentro da nossa própria casa, entre os nossos familiares. Olha o versículo 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. E aqui, mais uma vez, nós precisamos entender que as pessoas não... O texto é muito mais profundo do que está relatado aqui. Por quê? Porque nós não seremos odiados apenas porque nós cremos no nome de Jesus. Mas dentro, o que está implícito no nome de Jesus são todos os princípios da palavra de Deus. E o que está implícito no nome de Jesus é a mensagem que nós carregamos. O livro de Apocalipse vai relatar que o espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o que significa isso? Significa que todos aqueles que têm o testemunho de Jesus dentro de si são aqueles que carregam o fôlego, aquilo que dá voz à profecia. Então, o texto está dizendo que nós seremos odiados por todos por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados por todos por causa do testemunho de Jesus que nós temos dentro de nós. Aliás, nós vamos ver dentro da própria igreja muitas pessoas revoltadas porque não acreditam nas revelações que o Senhor vai estar descortinando diante dos nossos olhos no final dos tempos. Então, queridos, muitas pessoas vão estar cegas para as coisas que estão acontecendo, para as coisas que vão começar a acontecer neste tempo que nós estamos vivendo. Agora vai lá comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos também fazer uma leitura, vamos tentar fazer uma leitura ainda mais dinâmica desse texto, para nós compreendermos que no período da madrugada, no período da meia-noite, as boas novas precisam ser anunciadas, e muitas pessoas vão estar dormindo, muitas pessoas vão estar como as virgens, as 10 virgens dormiram.
E, infelizmente, as 10 virgens dormem. Há tempo, as prudentes acordam para a salvação. Há tempo, as virgens prudentes acordam para enxergar que o evangelho do reino precisa ser pregado de maneira completa, que as boas novas precisam ser pregadas de maneira completa. Mas, infelizmente, alguns acordam e acordam muito tarde. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, presta atenção nisso. Quando ele diz ao tempo e às épocas, e as épocas, ele está falando o quê? Em relação ao andamento da história até chegar no tempo do fim, não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, esse assunto na igreja de Tessalônica, pelo apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo, era um assunto que era pregado com recorrência. Ele estava ali sempre falando, sempre anunciando sobre os tempos e a época, e as épocas. Ou seja, o assunto escatologia, final dos tempos, era um assunto pregado com frequência. E ele continua: não há necessidade que eu vos escreva. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mais uma vez eu peço para você assistir o vídeo que eu falo sobre o grande e terrível dia do Senhor, que não é a grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor não é o período da grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor é exatamente a volta de Jesus, e quando acontece ali os eventos de Apocalipse capítulo 6, onde está registrado os eventos do sexto selo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, pois vós estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Lembra que eu falei, nós precisamos fazer o anúncio na madrugada, no período mais escuro da história, só que quando tudo apagar, quando acontecer aquelas situações do sexto selo, né? O sol se torna em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse será o ápice deste período mais escuro da história. Tudo fica escuro e Jesus Cristo vem nas nuvens com poder e grande glória. O período mais escuro da história, o grande e terrível dia do Senhor, é o dia da ira, que a igreja não passará pela ira, mas sim passará pela grande tribulação. Então, continua aí o texto. Olha o versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, olha o que nós estamos vendo aqui, a igreja está clamando e anunciando paz e segurança quando nós estamos entrando em um período de guerra. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando o mundo estiver anunciando paz e segurança, lhe sobrevirá um tempo de destruição, repentina destruição. Agora, o grande e terrível dia do Senhor, a volta de Jesus, ela vai vir de maneira repentina como ladrão para todas as pessoas? E a resposta é não. A igreja não será pega de surpresa. As testemunhas do Senhor não serão pegas de surpresa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele explica isso no versículo 4. Mas vós quem? Os irmãos que estavam ouvindo aquela mensagem, os irmãos que estão expostos à palavra de Deus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. No decorrer desse capítulo, ele continua nos mostrando que a igreja não vai dormir e não será pega como um ladrão. A volta de Jesus só virá como ladrão de noite para aqueles que estiverem dormindo e para aqueles que não tiverem vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos anunciar essas coisas, porque a madrugada se aproxima, o período mais escuro da história está se iniciando, e muitas pessoas estão esperando um arrebatamento secreto, a igreja fugindo do período da guerra, do período mais importante da história da igreja. E Deus está dizendo para você hoje, Jesus Cristo voltará, mas antes de Jesus Cristo voltar, virá uma grande perseguição e você precisa estar se preparando para essa perseguição. Muitos cristãos fecham os ouvidos para isso que eu estou dizendo, falando que não importa quando nós vamos subir, o importante é que todos vão subir, presta atenção nisso. Nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso noivo, mas nós também precisamos nos preparar para a guerra que se aproxima. É claro que as nossas armas não são armas carnais,
As armas da nossa milícia não são carnais, e é por isso que eu vou repetir. Tenha vida de meditação na palavra, tenha vida de oração e consagre um jejum para que Deus esteja te revestindo neste tempo, neste período mais escuro da história. O período da madrugada se aproxima, e somente aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas vão poder ver as coisas que o Senhor estará realizando neste mundo. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.